Quando os resultados dos meus exames constaram que eu tinha uma das minhas trompas obstruída, reserva ovariana baixa e ainda eu tinha já um diagnóstico de doença autoimune, nunca pensei que no final disso tudo ainda viria uma conversa sobre FIV, sobre fertilização in vitro. E eu só me lembro da médica falando bem assim: "Você já pensou sobre isso?" E eu respondi para a médica: "Eu nunca pensei na vida que eu teria uma conversa sobre isso." Porque a gente sempre vê pessoas passando por situações assim, de querer gestar, de querer ser mãe, né, de forma natural e quando se vê, né, acaba que passando por uma situação dessa, de ter algum problema, alguma situação que pode ali acabar aqui um pouco deixando a gente triste, fazer com que a gente acabe duvidando, né? Mas antes de eu contar como que essa história terminou, deixa eu me apresentar. Me chamo Jéssica Santos, tenho 34 anos, quase 35, sou cristã, apaixonada por Jesus, amo falar de Deus, amo glorificar o Senhor em tudo na minha vida e sou apaixonada por hábitos saudáveis, por estilos de vida saudável, alimentação saudável, prática de exercícios físicos. Eu amo esse mundo. Já adianto que eu tô fazendo bike aqui enquanto eu converso com vocês. E logo, logo vocês vão perceber um pouquinho ofegante. Se eu estiver muito ofegante, aí eu paro a bike pra gente continuar nossa conversa, tá bom? Vamos começar lá do início. Eu, desde nova, nunca fui uma mulher que eu tive aquele sonho de ser mãe. Eu falo porque tem mulheres, né? Eu já conversei com amigas, né, conhecidas que, eu desde adolescente, né, desde jovem, eu sempre tive aquele sonho de ser mãe. Eu nunca tive esse sonho. Eu sempre fui muito, antes de conhecer Jesus, eu sempre fui muito assim de me preocupar com as coisas do mundo, querer fazer faculdade, em querer conquistar as coisas e sempre adiando, né? Aí sempre tomei remédio anticoncepcional desde cedo. E chegou uma fase que eu estava esquecendo muito de tomar anticoncepcional, então eu decidi parar com o anticoncepcional e colocar o DIU de cobre. Então eu coloquei o DIU de cobre, fiquei com o DIU de cobre por mais ou menos quase 8 anos. Foi quando, em 2023, eu conheci Jesus, que daí tudo mudou, né? Eu entendi a importância de sermos mãe, que o filho é a herança do Senhor, e me veio aquele desejo de ser mãe, de dar um filho para o meu marido, né? De receber uma herança do Senhor na nossa vida. E entendi que era propósito do Senhor na minha vida e na vida do meu esposo que nós fôssemos pais e recebêssemos uma herança do Senhor. Então, como eu nunca tinha tentado engravidar, nunca tinha engravidado, nunca tinha ficado sem métodos contraceptivos, né? Então, eu pensei que tudo bem, até então, nunca tinha imaginado que tivesse algum problema, né? Alguma coisa que pudesse ali impedir. E antes de eu tirar o meu DIU, eu já tive um diagnóstico de uma doença autoimune, que chama tireoidite de Hashimoto, que ataca a tireoide, ataca as funções da tireoide. Uma doença que começa no intestino. Depois eu quero fazer um vídeo só explicando melhor sobre essa doença, como que eu descobri essa doença, o tratamento dessa doença, porque segundo aí alguns relatos, né, alguns médicos, endocrinologista, eu fui em 3 ou foi 4, falaram que não tinha cura, que não tinha o que fazer. Realmente a doença não tem cura, mas ela tem a remissão com o estilo de vida, tá? E tem algumas coisas que a gente come, que eu como, quem tem doença autoimune, come algum tipo de alimento que faz com que essa doença vá evoluindo e ela pode virar um hipotireoidismo. Então, como não tinha, os médicos não me passou nenhum tratamento e não tinha que passar medicação porque não era o hipotireoidismo, então só a medicação entra quando vira o hipotireoidismo, então o negócio tem que piorar para você tomar medicação. Então eu fui atrás, eu comecei a pesquisar sobre a doença autoimune, então eu comecei a me cuidar. Comecei a tirar esses alimentos, glúten, leite, derivados do leite em si, né? O problema não é a lactose, é uma caseína chamada A1 que tem no leite. No meu caso, ela prende meu intestino. Então, descobri essa doença. Beleza. Tirei meu DIU em maio de 2024. Em maio de 2026, agora faria 2 anos que eu tirei meu DIU e que eu estava tentando engravidar. Aí se passou 1 ano que eu tinha tirado meu DIU, porque o certo é depois de 1 ano a gente investigar, porque não tá
nesse 1 ano, estar tentando e não conseguir engravidar, então começa uma investigação. Aí eu fui na médica, ela pediu os exames para mim, pediu um exame que chama espingo alguma coisa. Eu vou colocar escrito aqui, porque eu nem sei pronunciar o nome desse exame, é bem difícil. Mas acho que talvez, se você já fez, você vai conhecer, algumas mulheres já fizeram, né? E aí eu fiz esse exame. A médica que estava fazendo o exame lá já tinha detectado uma obstrução no meu ovário do lado direito. Até aí tudo bem, porque eu acreditava que com o exame ele já desobstruía. Beleza, aí também fiz o exame de reserva ovariana e tudo mais. Aí levei os resultados na médica, na obstetra. Aí ela falou, a sua trompa é obstruída. Aí ela explicou que com o exame ele não dá uma desobstrução total ali. Ela explicou mais ou menos lá pra mim que ele dá tipo uma leve desobstruída, né? Mas não total. Aí ela me explicou e ela explicou que minha reserva ovariana estava baixa. E aí ela falou que eu poderia engravidar de forma natural, mas as chances eram baixas. E aí foi que ela me falou sobre a FIV, se eu já tinha pensado em fazer a FIV. Falei, doutora, eu nunca tinha pensado que eu ia ter essa conversa. Então, assim, nada contra, gente, nada contra o tratamento FIV ou quem faz FIV, sabe? Nada contra. Mas ali naquela hora, quer dizer, não só naquela hora, mas eu tinha, por ser uma mulher cristã, conhecer a palavra, conhecedora da palavra de Deus, eu sei do Deus, o Deus impossível que eu sirvo. Que o Deus que eu sirvo, ele é um Deus que faz estéril mãe de filhos. É o Deus que deu filho para Ana, mãe de Samuel, que não podia ter filho. Ele é um Deus que deu filho para Sara, que já tinha 100 anos. Então, assim, a minha fé ali foi que não, Deus vai me dar um filho de forma natural, da forma que Deus criou. Não que a FIV não venha um filho natural, vem o filho natural, mas eu falo assim, que é algo que eu acredito muito que a FIV, ele é sim um estudo que Deus deu para o ser humano, né? Deus, a medicina e tudo, né? A medicina, a tecnologia que existe hoje é uma inteligência do ser humano que vem de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa criatividade vem de Deus. Então, é claro que o que existe hoje é algo que Deus permitiu que o homem aprendesse para que mulheres pudessem vir a ser mãe através da fertilização também. Não negligencio isso, que isso é um milagre também, um milagre divino, um milagre de Deus. Mas eu creio que toda mulher primeiramente sonha em gerar ali de forma natural, dela ter ali a concepção com o seu esposo ali, da forminha natural que o Senhor fez, que o Senhor criou. E assim foi comigo. Então eu saí de lá chorando, eu chorei. E eu falei, meu Deus, eu passei tantos anos evitando. E aí quando chegasse o momento de eu engravidar, de eu querer ter filho, de eu tentar engravidar, eu tivesse uma conversa dessa. Mas antes disso, antes desse diagnóstico, o Senhor já tinha falado comigo na palavra dele. O Senhor já tinha falado comigo através de uma palavra que está lá em Juízes, capítulo 13, que foi quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão, falando que ela engravidaria. O anjo chegou e falou para ela, apareceu para ela e falou assim: eis que você é estéril e nunca teve filho. Vou colocar aqui certinho o versículo para vocês. Eis que você é estéril e nunca teve filhos. Porém, você ficará grávida, portanto, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma comida impura. Então, Deus falou poderosamente comigo nessa palavra. Eu anotei e deixei ali no meu escritório, onde faço meu devocional, anotado na parede, para sempre que eu ficar com o pensamento de incredulidade, eu ler aquela palavra que Deus falou comigo e eu colocar a minha fé nela. E não dar ouvidos à incredulidade, ao espírito de incredulidade. E assim foi. Mas tive momentos sim,
de questionar Deus, falar assim, Senhor, eu vou ser mãe? Eu vou gerar um filho de forma natural, Senhor? Senhor, o Senhor vai nos abençoar com um filho, sabe? Então, eu entendi que por eu ter uma doença autoimune, eu não poderia comer alimentos que fosse, no caso, impuros para mim, né? Naquela época ali tinha os alimentos que eram impuro para ela, para a mãe de Sansão, que o anjo falou para ela. Hoje, para nós, o que são alimentos impuros? São alimentos que adoecem o nosso corpo, que inflamam o nosso corpo, alimentos que fazem mal para o nosso corpo, entende? Mas são alimentos que às vezes faz mal para você, o alimento que faz mal para você, que te causa algum problema, que para mim não vai causar, porque o nosso organismo é diferente no sentido de tolerância. Então, às vezes, eu vou ter intolerância com certo tipo de alimento que você não vai ter. Eu tenho intolerância ao glúten, por conta da doença autoimune. Você pode comer glúten tranquilamente, não vai te afetar seu intestino, não vai prender seu intestino, não vai inflamar o seu corpo. No meu caso, já inflama, então ele é um tipo de alimento impuro para mim. Então, eu entendi que eu precisava tomar rédea da minha saúde e precisava cuidar do meu corpo para gerar um filho, para gerar o filho que Deus ia me dar. Então eu tive aquela fé, aquela convicção. Por mais que no decorrer do processo eu tive os momentos de medo, de incredulidade, de insegurança, de falar, meu Deus, será? Será? Porque foi passando o tempo, eu fui pensando, meu Deus, será? Será que vai vir? Será que vai vir mesmo? E aí vi pessoas próximas engravidando. E eu falei, meu Deus, será? Mas mesmo assim a minha fé continuou ali. Então, o que eu fiz? Eu entreguei na mão do Senhor, descansei na mão do Senhor. Eu não fiquei fazendo testes todo mês. Eu só fiquei pesquisando, buscando autoconhecimento para melhorar a saúde do meu corpo, para desinflamar o meu corpo e praticar atividade física. Busquei autoconhecimento para aplicar na minha vida, na minha saúde. E eu sei que as coisas no tempo do Senhor iriam acontecer. E assim aconteceu, né? Então, no tempo do Senhor, as coisas acontecem no tempo do Senhor. E nós temos que descansar no Senhor. Eu me apego muito ao Salmo 37 também, que o Senhor disse que nós temos que confiar no Senhor, entregar para o Senhor, entregar na mão do Senhor os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, os nossos planos, os nossos projetos. Entregar na mão do Senhor, confiar no Senhor e esperar no Senhor. Esperar no tempo dele. Mas nesse tempo de espera, nós não temos que ficar de braços cruzados, descansando e esperando. Não, nós temos a nossa parte. Nós temos um papel a desenvolver. E eu entendi que o meu papel era descansar no Senhor, esperar no Senhor, mas fazendo a minha parte, que Deus já tinha dito para mim. Eis que você é estéril, mas você ficará grávida, dará à luz a um filho, portanto não beba bebida forte, nem vinho, nem coma comida impura. Eu entendi o que eu precisava fazer. Eu precisava desinflamar meu corpo, eu precisava cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, sabe? Para gerar um filho. Para eu estar com um corpo saudável para gerar um filho e um filho saudável também, né? Deus me daria, que eu declaro que Deus me deu um filho saudável. E os meses foram se passando e aí às vezes eu até esquecia, né? Porque eu ficava ocupando a minha cabeça, praticando exercício físico, trabalhando, cuidando da casa, cuidando do marido, sabe? Mas de vez em quando vinha, sabe? Aqueles pensamentos. E quando vinha esses pensamentos, eu orava, eu falava, Senhor, o Senhor vai me abençoar com um filho? O Senhor vai me dar um filho? E esse ano eu faço 35 anos, então eu comecei a me preocupar. Final de 2025, para início agora de 2026, porque esse ano de 2026 eu faço 35, eu comecei a ficar preocupada. Começou a bater aquela, meu Deus, aquela preocupação, né? Falei, Senhor, já vou fazer 35, meu marido vai fazer 39, como que vai ser? Então, eu orava, Senhor, o Senhor vai me dar um filho? Senhor, e Deus é tão maravilhoso. Deus fala com a gente, Deus fala conosco o tempo todo. Ele fala na palavra, Ele usa pessoas para falar com a gente. Sabe, nos pequenos detalhes, na rotina ordinária da vida, o Senhor está falando conosco. E Ele usou a cunhada da tia do meu esposo, que é evangélica,
está meio afastada do caminho do... Não afastada do caminho do Senhor, ela está... Não, quase não congrega, assim. Mas quando o escolhido não tem escolha, né? E Deus escolheu ela como profeta do Senhor. E Deus falou com ela em sonho. Ela ouvia uma voz em sonho que dizia assim para ela: fale para mim, para Jéssica, ficar tranquila, que esse ano ela vai ficar grávida. E isso foi final do ano, dezembro. Aí ela contou para a tia do meu esposo, e aí a gente se reuniu no Natal, no dia 25 de dezembro de 2025. E ela falou para mim: Jéssica, a Natália sonhou com você, assim, 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 assado. Aí eu amei, né? For de Deus, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo, se for do Senhor. E descansei, até esqueci. Até esqueci disso. Aí, passou-se os meses. Quando foi dia 13 de março, numa sexta-feira, minha menstruação 5 dias atrasada, fiz o teste. Tá lá. Positivo. E aí eu lembrei do que Deus tinha falado com ela. Eu lembrei do sonho. Eu falei, meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele faz tudo no tempo dele, do jeito dele, na hora certa. Às vezes pode parecer que não seja a hora certa para nós, porque tem muitas vezes que acontece de mulheres que engravidam sem ter planejado, sem estar tentando. No meu caso, eu estava tentando. Mas não importa, é o tempo do Senhor. Pode ser que não seja no nosso tempo. Pode ser que nada está preparado. Nossa, mas eu não tenho casa própria. Eu ainda estou fazendo faculdade. Ah, meu Deus, como que vai ser? Mas se Deus te abençoou com a herança do Senhor, é porque Ele vai capacitar. Ele que dá a provisão. Ele é o provedor. E nós temos que descansar nele, confiar e descansar nele. Amém, Senhor. Senhor, é herança, o filho é bênção. Então, amém. Eis que confio no Senhor, eis que entrego nas tuas mãos, né? Toda a provisão vem do Senhor. Então, é isso, de uma conversa sobre FIV a um positivo, né? E Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E eu quis compartilhar isso aqui com você, que talvez esteja passando por uma situação parecida, esteja aí na espera, esteja tentando, você que é tentante, ou você que está grávida sem ter planejado. Eu sei que vai falar com cada história, com cada um de vocês aí. Eu sei que Deus vai falar ao teu coração também através do meu testemunho, através de tudo, sabe? Que eu passei durante essa espera, durante todo esse processo, mas o processo continua. É uma nova fase que eu preciso continuar confiando ainda mais no Senhor, né? A fase de gerar, de estar aqui, carregando um filho, uma herança do Senhor, declarando sobre a vida dele, declarando sobre a minha vida, de ter uma gestação saudável, de ter um parto saudável, de ter um filho saudável, de ter um filho cheio do Espírito Santo. E a gente, cada fase da nossa vida, cada processo, nós temos que cada vez mais aperfeiçoar a nossa fé, aumentar aí a nossa perseverança e a nossa confiança no Senhor. Porque cada fase vai ter dificuldades, vai ter obstáculos, né? Vai ter algo ali que vai nos trazer aflição, medo, insegurança. E é só o Senhor para nos ajudar. É como Jesus nos diz, né? Coloque sobre mim todo o seu medo, toda a ansiedade, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E nós temos que confiar no Senhor, entregar toda a ansiedade para o Senhor, que a ansiedade, ela nos consome de uma forma assim, que a gente nem percebe. Eu tenho passado por muitas fases de ansiedade e não estava percebendo que estava com ansiedade.
né? Quero conversar com vocês mais sobre isso também, tá? Mas fica aqui um pouco desse testemunho para edificar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, você, tua casa, tua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo.